sentido. Mateus 12, 36. Vamos ler um texto bíblico? Mateus 12, 36. Embasando esse tema do poder das palavras. Diz assim: eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de todas as palavras inúteis que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. É Jesus que está falando isso aqui. Vamos ler de novo? Eu estou com a versão NVT, você pode estar em uma outra versão, mas o sentido ele é o mesmo, tá? Diz assim: eu lhes digo, no dia do juízo, ou seja, no fechar das cortinas do palco da vida, quando tudo se encerrar, e nós teremos que prestar conta de tudo, segundo Amós, tudo está registrado diante daquele a qual um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo nessa vida. No dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Forte, né, gente? Esse texto eu quero usar para falar para nós homens, porque Deus nos deu a autoridade na nossa fala. O homem, como todo ser humano, as mulheres também, mas principalmente o homem, recebeu de Deus poder específico. A gente chama isso de reis e sacerdotes, né? Que o sonho de Deus, digamos que Deus tenha um sonho, vamos pensar assim. E o sonho dele é que um dia nós nos tornamos uma nação de reis e sacerdote. E todas essas duas esferas são esferas de autoridade. O rei é uma autoridade e sacerdote é uma autoridade. Porém o rei é uma autoridade constituída na terra. E o sacerdote é uma autoridade constituída nos ares. E o dia que nós conseguirmos alinhar essas duas autoridades, nós dominamos tudo. O dia que nós unir céu e ar, ou melhor, terra e espaço, o dia que a gente governar na terra e governar os céus, não tem para ninguém. Ainda estamos numa grande dificuldade em relação a isso. Ora governamos nos céus e não governamos na terra. Ora governamos na terra, mas não conseguimos estabelecer o sacerdócio nos ares. E se é, né, numa explicação muito simples, se é que Deus tem um sonho, talvez esse seria, porque a Bíblia aponta para isso, que um dia seremos uma nação de reis e sacerdotes. É um desejo de Deus. Fala de duas esferas de autoridade. E Deus deu a nós, homens, esse poder de governo. O homem foi estabelecido como governo, inclusive na sua própria casa. E o apóstolo Paulo, ele vem contextualizando de uma forma muito sintética, dizendo que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. E isso é uma linguagem totalmente espiritual, não tem nada a ver com feminismo e machismo. Está falando de governo. Por isso que o homem deve governar bem a sua casa. E isso também está dentro da epístola pastoral, dentro do presbitério. Ninguém pode ser levantado pastor ou presbítero ou um governo na igreja sem antes não governar bem a sua casa. Os presbíteros governem bem os seus lares, sejam homens idôneos, firmes, maduros, equilibrados, temperados com sal, enfim. Mas isso se expande sobre todo homem. Todo homem, olhando por um prisma de Deus, vai ter que dar conta disso.
Todos terão que dar conta. Porque todos, sem exceção, receberam de Deus poder para governo. E um desses poderes, ele é identificado na fala. Nós temos poder de condução, o homem tem poder de direção, o homem tem poder de sinergia de espaço. Ele chega num lugar, ele faz uma leitura do que está acontecendo. Enfim, tem muitos aspectos. Mas talvez o maior, não sei, mas que se destaca muito, é aquilo que está na nossa língua. Como base para isso, já eu vou entrar aqui no que eu tenho escrito, mas estou só fazendo uma introdução. Deus fez uma promessa para Abraão, né? Em Gênesis. Gênesis, ele é maravilhoso porque ali está a estrutura de todo o início. E ele fez uma promessa e ele disse para Abraão: sai da tua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa terra mana leite e mel. Porém, Cantares de Salomão diz que o leite e o mel não está na terra, está na língua. Cantares de Salomão, ele vai dizer que o leite e o mel está debaixo da tua língua. Tanto é que se torna uma grande verdade, olhando por um prisma totalmente revelado pelo Espírito, que quando Abraão olha para Ló, ele não está pegado à terra. Quando os pastores de Abraão e os pastores de Ló começam a brigar, porque as ovelhas, os rebanhos começam a se misturar, Abraão chega para Ló, seu sobrinho, e diz: se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe você. Se você desejar as montanhas, eu pego as planícies. Mas se você quiser as planícies, que é mais verdejante, eu pego os morros cheios de pedra, não tem problema não. Tanto é que Ló escolheu as planícies. Ló olhou qual era a terra melhor, olhou qual era a melhor vegetação para engordar o seu gado, escolheu o melhor e deixou o ruim para Abraão. Mas Abraão estava muito seguro, porque ele entendeu este princípio. Ele sabia, tanto é que Abraão ganhou de Deus o título de amigo. Deus o chamou de amigo. Então ele tinha muita revelação, porque ele andava com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque as Escrituras não encerrou em Atos dos Apóstolos, né? Os Atos da igreja continuam. Então eu continuo escrevendo ainda uma parte da Bíblia, porém nos meus dias. E isso é uma questão muito no Espírito. E Abraão andava tanto com Deus, que ele teve acesso a revelações muito profundas. E uma delas foi essa. Ele entendeu que que sobre ele Deus liberou governo. Ele era um homem de governo. Tanto é que nos dias de Abraão, ele poderia muito bem ser reconhecido como um rei, porque a riqueza e o império que ele juntou se equivalia a uma nação da época. Ele era um homem muito rico. Mas ele entendeu que ele era um homem de governo. Ele não buscava estratégias, enfim, desenvolvida pelo homem. Ele sabia que Deus tinha liberado sobre ele muita autoridade. E a prova disso é que ele não brigou por Canaã, embora Canaã fosse uma promessa para ele. Mas ele sabia que a bênção não estava na terra, a bênção estava nele. O leite e o mel, que a Bíblia diz que darei a ti uma terra que mana leite e mel, foi uma promessa que Deus deu para Abraão. Darei a ti uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia não pode ser interpretada isoladamente.
você tem que fazer um aparato de todo o contexto dela, para que você não venha criar um pretexto de um texto. Então, abrindo esse leque em toda a Bíblia, vem Salomão completando em Cantares e dizendo: não, 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 não entendam errado. O leite e o mel não está em Canaã. O leite e o mel estavam na língua de Abraão. Aonde ele liberasse, fluía. O poder estava em Abraão. Alguém está me entendendo? Não está na terra. Ei, escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Desse matuto, lá da cachoeira. Escuta. Eu estudei com a mulher do Leandro, nós estudamos junto lá, temos bastante história. Escuta. Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. Não adianta você orar para ungir um plano. Deus não unge planos. Deus unge você. Deus não abençoa coisas. Deus abençoa você. Deus não abençoa o seu carro. Deus abençoa você, que é o dono do carro. Deus não abençoa os seus bens financeiros. Ele abençoa você, que domina os seus bens. Ser tu uma bênção. Não é... Não, ser tu uma bênção. Porque se você for uma bênção, aí sim, tudo a partir de você estará submetido à tua autoridade, dominado ao teu governo. Então tudo que levar o teu CPF será uma bênção. Não adianta eu pensar, criar a ilusão lúdica, infantil, de que o Senhor vai guardar as minhas coisas, mesmo eu não estando direito. Não, Deus está guardando. Eu sei que eu sou ruinzinho, que eu sou todo estragadinho, mas Deus tem misericórdia, que Deus sempre tem guardado as coisas. Não. Deus, Ele é organizado. Você acredita que Deus é organizado? Eu não consigo olhar para Deus e ver Ele bagunçado. Não, Deus, eu vejo Ele muito bem organizado. Ele tem uma plancheta na mão de coisas condicionadas uma a outra. Uma bênção está condicionada a uma obediência. Uma bênção está condicionada a uma obediência. Uma bênção está condicionada a uma obediência. Se você está recebendo bênção sem obediência, cuidado. Pode ser uma cilada. Talvez é outra coisa que está te abençoando, não é Deus. Não se assuste com o que eu vou dizer, o diabo também abençoa. Porque Deus, Ele só abençoa se estiver condicionado a uma obediência. Não há bênção sem obediência. Esquece, de Deus não. De Deus não existe. Anda todo errado, é mentiroso, enrola, compra sabendo que não vai ter condição de pagar. Ele sabe que não vai ter para pagar, mas ele compra porque ele é bom de lábia, né? E aí depois diz que é benção. Uma vez na época que tinha catraca de ônibus que a gente passava, eu morei em Criciúma e a gente pegava o amarelinho. E nós era jovem, e aí um jovem passou e não sei o que o cobrador da catraca se logrou, deu dinheiro a mais o troco para ele, e aí desceu, aí nós ia para a igreja, nós saímos lá da Santa Luzia para ir um culto na Próspera, atravessamos toda a Centenário, aí ele disse: rapaz, você não vai acreditar, o cobrador me deu dinheiro a mais, Deus usou ele para me abençoar. Eu tenho dinheiro para o cachorro quente depois do culto. E às vezes a gente
sem perceber, a gente pensa que Deus está abençoando a gente fazendo coisa errada. A gente está fazendo coisa errada, a gente é participativo naquilo que fere o caráter de Deus. E a gente diz, eu não estou legal, mas Deus é... Não. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos obedientes. Então, a bênção está condicionado à obediência. Queremos a bênção de Deus? Não ore por bênção. Não ore para ser abençoado. Quer um conselho simples? Não ore para ser abençoado. Não jejue para ser abençoado. Não vem para a igreja para ser abençoado. Não. Comece a obedecer a Deus. Que a obediência é uma consequência. A bênção é uma consequência da obediência. Precisa orar. A gente ora para ter comunhão, para ter intimidade, porque a gente gosta de ficar com Deus, mas não por bênção. Se você encontrar alguém que está sendo abençoado por Deus, não tem quando você veja assim, cara, não fecha a conta. Esse cara, essa pessoa, essa mulher, cara, como Deus tem abençoado. Eis ali alguém que entendeu a obediência. Não estou aqui para falar sobre obediência, mas puxou esse gancho, né? E você deve saber por quê, porque né, quem nos ouve são os culpados daquilo que a gente fala. Então você deve ser culpado de eu estar falando isso. Alguém pelo menos. Ou alguém está assistindo em casa que nós estamos transmitindo também. E Abraão ele era muito obediente. Você concorda comigo? Cara, o Abraão era muito obediente. Deus não tem problema em expor as falhas de Abraão. Aliás, nem só de Abraão. Todos os personagens bíblicos, você vai ver que Deus expõe todo o pecado de todos eles. Todos eles pecaram. Não teve um. A Bíblia é maravilhosa. Isso me traz muito conforto, porque me deixa leve, não tem problema. Deus não tem problema com as minhas falhas. Deus tem problema com a minha mentira. Deus não tem problema com a minha verdade. E Abraão era um homem muito obediente a Deus. E ele entendeu que ele tinha poder nas suas palavras. Ele tinha poder, ele era um lugar de governo. Ele era um homem de governo. Aonde ele chegava, a bênção estava nele. Canaã se tornou uma terra ainda mais frutífera, porque já era uma terra frutífera, mas se tornou ainda mais frutífera, porque Abraão herdou essa promessa, e liberou ela para os próximos patrícios que vieram depois dele, como Jacó, Isaac e tantos outros. E eu quero dizer isso para você. A mesma bênção que estava sobre Abraão está sobre cada um de nós. Todos os homens herdaram de Deus uma bênção de governo. O homem que não governa é porque ele está fora do seu lugar. E como nós já falamos aqui em outros cultos de homens, o que é um diabo? É um anjo, porém fora do lugar dele. E olha que um homem fora do seu lugar pode se tornar tire as suas próprias conclusões. Por isso que o homem bem ajustado, um homem bem centrado naquilo pela qual ele nasceu para ser, ele se torna um eixo que faz a roda da vida girar. Mas um homem fora do seu lugar, ele descentra, tira tudo o eixo. Por isso que o diabo luta muito contra os homens. Sempre lutou. Porque se ele desestrutura um homem, não é apenas um homem que sofre essas consequências. Agora já é geracional.
ele tem um poder tão forte, o homem tem tanto poder nele, que uma posição que ele toma hoje, o seu tataraneto vai repetir as mesmas práticas. Vai até a 4ª geração com aquele hábito do bisavô. Você não ouve falar assim? O meu bisavô era assim, o meu avô era assim, o meu pai era assim, eu sou assim, e meus filhos estão se tornando igual. Porque o homem tem poder tanto para o mal quanto para o bem. O problema é que nós não buscamos essa revelação. A gente não buscou estudar, ou parar para ouvir, ou orar, buscar um entendimento. E uma resposta para a pergunta: para que Deus me formou? Qual é o meu propósito como homem nessa terra? Por isso que um homem que anda próximo de Deus, ele acaba pegando muitos dos aspectos de Deus. Um homem que anda próximo de Deus, ele acaba herdando o caráter de Deus. E assim como Deus conduz a família dele, assim o homem começa a conduzir a sua família também. Porque tudo tem a ver com família, meu amigo. O céu é uma eterna família. No céu é uma grande casa. Por isso que quando Jesus, Mateus 28, no último versículo, é verdade de Mateus? Jesus vai indo, Atos também diz que ele vou para o Pai. É os evangelhos que dizem Atos, às vezes eu confundo. Vou para o Pai preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Preparar casa, preparar lugar. Se o próprio Jesus não foi capaz de preparar uma família para você, fora da família do Pai, por que nós queremos tocar a nossa vida, construir alguma coisa, até mesmo família, sem antes ir para o Pai? Assim como Jesus foi para o Pai preparar uma casa para nós. Por que antes de nós preparar uma casa, nós não seguimos o exemplo de Jesus, de ir para o Pai, ver como é que o Pai está fazendo, para que a gente possa fazer também? A nossa maior referência de pai de família é Deus. O céu é uma grande casa, uma grande família. Existe um historiador que ele fez uma analogia assim, intrigante. Não vou dizer que é 100% confiável, mas é de se pensar. Nesta família tem um pai, no caráter de Deus. Nesta família tem um filho, no caráter de Jesus. E nesta família tem uma mãe, no caráter do Espírito Santo. Tanto é que a Bíblia também representa Deus como mãe. Ele usa essa fala dizendo: assim como uma mãe, se porventura uma mãe esquecer-se do filho que um dia amamentou, eu todavia, ele está se colocando como mãe, usando essa analogia materna. Eu nunca vou te esquecer. Então é uma grande família. Mas o homem se afastou de Deus. Como que o homem vai conseguir funcionar longe de Deus? Uma vez que ele foi projetado para funcionar junto de Deus. O homem não foi feito para funcionar longe, ele não consegue funcionar longe. Ele pode até se desenvolver, mas vai se desenvolver errado. O homem foi feito para trabalhar adjunto com Deus, observando o que Deus está fazendo para fazer também. Nós nos afastamos da nossa fonte de poder, e então começamos a multiplicar agora uma outra fonte, e a gente fica perdido. Então, se cumpre o que nós lemos.
O diabo sabe que nós temos um poder incrível. O mundo das trevas sabe que Deus deu um poder para nós, poderoso, que nós temos poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Então o propósito do inimigo agora não é nos matar. Não agora. Escute-me, por favor. O primeiro propósito do diabo é te afastar de Deus. Porque se nós estivermos próximo de Deus, ele não vai conseguir acessar o nosso poder. Quem vai usar o poder que está em nós é Deus. Então, o primeiro anfinco, a primeira missão do diabo é afastar o homem de Deus. Quando ele consegue afastar o homem de Deus, o homem tem uma necessidade de ser guiado pela voz. Agora o homem não ouve mais a voz de Deus, porque ele está longe de Deus, não consegue ouvir a sua voz, não consegue ver o que Deus está fazendo para ele fazer também, para ele multiplicar segundo os céus multiplicam. Então agora ele procura uma voz para que possa guiá-lo. Então agora o inimigo começa a falar, porque uma vez que está afastado de Deus, o inimigo se aproxima. E aquele poder que Deus colocou na nossa boca, principalmente, vamos falar de palavras, o poder das palavras. O poder que Deus deu para nós, para abençoar. Agora o diabo começa a usar a nossa boca, começa a usar a autoridade, o governo que nós temos, para aquilo que é errado e amaldiçoar. Alguém entendeu alguma coisa? Aqui caberia uma pergunta. Você tem usado esse poder sendo ativado por Deus? Ou o poder de governo na sua vida tem sido ativado pelo inimigo de Deus? Isso é um grande segredo. O inimigo sabe que nós temos um poder dado por Deus. Ele quer usar esse poder de uma forma equivocada para causar muito sofrimento. Então, senhores, a pergunta é: como é que eu sei que o poder que foi me dado de governo é Deus que está por trás, ou é o inimigo de Deus que está por trás? A resposta a essa pergunta é: olha na sua volta. Se você tem conseguido fluir como bênção, é Deus que está por trás. Agora, se as palavras que saem da nossa boca são palavras negativas, de maldição, que mais a nossa vida anda mais para trás do que para frente, então aquilo que era uma força tração para andar para frente está travado. Então existe uma outra força por trás, maligna, atrapalhando a nossa vida. Eu estou quase na hora de orar e nem comecei a pregar. Eu quero dizer para você que Deus colocou um mel e leite debaixo da sua língua. Só porque muitas vezes o diabo consegue acessar quando nós estamos longe de Deus. E aquilo que era mel torna-se fel. A nossa boca agora é amarga. Nossa língua agora é maldizente. A gente tem o poder de abençoar nossos filhos, abençoar nossa casa,
abençoar nosso trabalho, abençoar o nosso veículo de trabalho, seja uma enxada, uma colher de pedreiro, ou um volante de um caminhão. Mas agora a gente amaldiçoa tudo, a gente nunca está feliz, a gente não diz é uma bênção, a gente diz esse demônio, essa praga, essa coisa, essa praga, só chama nome, essa vida, esse trabalho, essa mulher do capeta, e aí vai, porque o inimigo conseguiu inverter aquilo que era mel, se tornou em fel. Você, homem, anda prestando atenção no que sai da sua boca? Você quer um segredo para a vida? Suas palavras têm poder. Deus deu autoridade e governo sobre você. O homem é uma entidade de governo. Nós temos muito trabalho com meninos, com homens, moços, porque um dia um pai disse que ele não ia ser nada na vida, e ele é um menino inteligente, ele é um menino guerreiro, ele acorda cedo, ele trabalha, mas ele não acredita nele, porque um dia ele ouviu uma palavra que ele nunca ia ser nada. Esse pai usou o poder na direção errada. Poderia ter dito, você vai ser uma bênção, mas disse, não, você vai ser um fracassado. Eu ouvia do meu avô, que me criou, tu vai ser igual ao teu pai. Não que o meu pai era um mau caráter, mas o meu pai teve um momento difícil na vida dele. Eu fui criado pelo meu avô, depois as coisas mudaram, a gente cresceu, enfim. Mas, enquanto eu não encontrei Jesus, essa voz nunca saía da minha mente. Vai ser um caco. O poder de um homem dentro de uma casa. Você, homem, anda prestando atenção no que sai da sua boca? Jesus está afirmando nesse texto que todo homem dará conta de toda palavra que sai da sua boca. O texto que nós lemos hoje, o verso 36 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, diz que todo homem dará conta de toda palavra frívola, de toda palavra inútil, de toda palavra negativa, de toda palavra liberada na hora da raiva, da gana. Interessante que esse texto, ele é uma cirurgia de lâmina, porque ele não diz que todo homem dará conta de todas as palavras, mas diz que dará conta das palavras de maldição, das palavras ruins, das palavras frívolas. Porque as palavras de bênção, quando você fala, não é você que dá conta, é Deus que dá conta delas. Quando você abençoa, você não é responsável por aquilo que você está abençoando. Quando você libera uma palavra, porque você tem autoridade, quem vai selar essa palavra e fazer ela acontecer não é você. Quando você diz, eu libero que a minha família vai mudar, os meus filhos vão ser maiores do que eu, você não tem a força para acompanhar até onde essa palavra vai. Porém, toda palavra liberada, ela fica no mundo do Espírito. E aquela que está alinhada com Deus, Deus pega. E aquela que está desalinhada com Deus, o diabo pega. Todo homem, verso 36, que nós lemos, dará conta de toda palavra que ele deu para o diabo. A tradução gaúcha é essa. Porque toda palavra de bênção, quem vai dar conta não é você, é Deus. Você bota a mão na cabeça dos seus filhos quando estão dormindo à noite. Você faz uma oração e abençoa.
você abençoa a sua esposa, você abençoa a sua ferramenta de trabalho, você abençoa o seu salário. Você, oh meu Deus, eu ganhei isso aqui esse mês, eu consagro a Ti e eu abençoo esse dinheiro para que cada real venha valer por 10 e cada 10 valha por 100 e cada 100 valha por 1000. Deus pega isso, Deus se responsabiliza para honrar a palavra que você liberou diante da autoridade que Ele te deu. Ele não vai te decepcionar. Agora, toda palavra de maldição, toda palavra negativa, toda palavra frívola que eu liberar, eu vou ter que dar conta, porque eu dei espaço para o diabo usar isso. Eu não sei se você acredita na Bíblia, mas para aqueles que acreditam, isso é muito sério. Se a Bíblia está dizendo que nós vamos ter que dar conta, é porque nós vamos ter que dar conta, gente. Nós vamos ter que arrumar uma explicação, uma justificativa, principalmente depois que nós entendemos isso. Se você não entendeu até agora, tudo bem, está na bênção da ignorância, relaxa, você só vai dar resposta pela luz que você recebeu. Deus não vai te cobrar um entendimento que você nunca teve. Agora, se você entendeu, te prepara. Tanto é que o verso que nós lemos no final diz: por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Ou seja, as nossas palavras estarão diante de Deus como testemunha ao nosso favor ou contra nós. Pegou, macho? Quando você chegar diante de Deus, e você vai chegar, queira ou não, as tuas palavras estão lá. Elas estarão ou a favor, testemunhando a teu favor, ou elas estarão testemunhando contra você. Uau! Incrível que as palavras que eu falo hoje, ou elas irão contribuir para me absolver, ou irão contribuir para me condenar. Por isso que vale a pena segurar essa língua dentro da boca. Se não é para falar uma coisa boa, não fala nada. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, nossas palavras testemunharão contra ou a favor de nós. Por que Deus está requerendo responsabilidade do homem por cada palavra que fala? Simples. Porque Deus colocou poder em nossas palavras, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Por isso que Deus está requerendo responsabilidade, Cleito. Por isso que Deus está requerendo, Deus está cobrando responsabilidade. Deus está dizendo assim, você seja responsável pelo que você fala. Por que Deus está pedindo que eu seja responsável pelo que eu falo? Porque Ele colocou poder nas minhas palavras. Se eu tenho poder nas minhas palavras, eu tenho que ter responsabilidade por aquilo que eu falo, porque o que eu falo tem peso diante de Deus. Eu não posso sair falando igual uma lavadeira. Tem homem que é pior do que mulher. Nós falamos aqui no começo, né? O cara quando bebia, contava vantagem e tal. Rapaz, tem homem terrível. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, você está lembrando de algum. Porque falador vai falando, fala. E aí depois você pergunta, meu Deus, mas não faz... Não tem conexão, uma fala com a outra. Leviano nas palavras. Entendeu? Criança fala demais, porque é infantil. Maturidade tem a ver com silêncio.
pode ter certeza que quando a gente chega num nível, a gente é mais silencioso. Quando a gente é mais novo, a gente é muito paneleiro, muito barulhento. Mas o tempo vai passando e a gente vai sendo mais silencioso, mais criterioso com o que libera. Ser responsável pelas nossas palavras, porque Deus colocou em nossas palavras tanto poder para abençoar como para amaldiçoar. O homem sábio fala pouco, pois entende que informação é poder. Isso aqui é muito importante, se você puder registrar isso na sua mente ou escrever. Quanto mais você fala, mais poder está dando a alguém sobre você. O homem sábio fala pouco, porque ele entende que falar é poder. Quanto mais eu falo, quanto mais eu dou informação, mais eu estou dando poder às pessoas ao meu respeito e aos assuntos que eu estou comentando. Por quê? Porque informação é poder, gente. Como é que eu vou ficar dando poder para as pessoas sem filtro, sem edição? Não. Que dia precioso é esse hoje? Que noite maravilhosa, onde nós estamos sendo lecionados pelo Espírito Santo. Ele está nos ensinando a ser um pouco mais prudente na nossa vida diária. Se você é um trabalhador transeúnte, se você trabalha na rua, na cidade, se é vendedor, se é motorista, enfim, se você está na rua, vigia. A bênção de Deus está em você. Você não precisa contar uma piada indecente para poder atrair o seu cliente. Vigia. Você não precisa falar nada. A bênção está em você. Deus vai te abençoar. Eu fui vendedor de diabo verde. Você sabe o que é isso? Desentupidor de ralo, de pia, de vaso. Ninguém compra uma caixa fechada de diabo verde. Compra 3 unidades, fica 2 anos na prateleira. Por quê? Porque é muito raro entupir uma pia. Não é uma coisa que entupe todo dia. Eu vendi uma pauta de um atacado. Quando eu parei de viajar, que eu entreguei a carreta que eu trabalhei, entre a estrada e o meu ministério, teve um espaço de 8 meses. E esses 8 meses eu peguei uma pauta para vender. E eu vendia muita coisa de um atacado, um atacadinho pequeno. E o produto mais forte que eles tinham era diabo verde, era onde nós tinha preço. Entendeu? E eu orava para aquilo, eu dizia, Satanás, mas que vergonha para mim vender o diabo, eu crente, né? Aí eu chegava nós tínhamos uns clientes assim, bom, eu vendia para o Big Ben Araranguá, vendia para a Rede Copérgia, enfim, atendia algumas redezinhas assim, e o resto era, eu chegava lá, né, os vendedores, lá vem o vendedor do diabo, chegou o vendedor do diabo, ei diabo, entendeu? E eu crente, buscando a Deus, Senhor, que humilhação para mim. Eu podia vender outra coisa, né? Podia me dar um IP para vender, um material de limpeza, né? Bom, Impol, Quimiprol, né? Mas não, diabo verde. Entendeu? E eu via os vendedores contando piada na roda. É assim ou não é? Quem já foi vendedor? Cantando piada, querendo, entendeu? Para poder agradar o cliente. Mas é chato, não é? A gente tem que fazer graça para os outros rir, para poder comprar o produto da gente. Eu ficava enojado com aquilo ali. Aí eu orava. Eu levantava cedo, antes de trabalhar. Levantava cedo. Eu orava, cantava um hino da harpa na época. Daí saía a vender. Passava no jardim, meu primo das conservas bebendo, enchia a saveira de conserva para poder ajudar a pagar a comida. Aí saía a vender. E aí o Espírito Santo falou comigo:
eu vou te abençoar mesmo no diabo. Vai dar certo, meu filho. Pois olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca alguém vendeu tanto diabo verde naquele atacado igual eu. Tinha 7 vendedores de tubarão para baixo. Eu era o que mais vendia o Satanás. Não precisa contar piada. Era o crente que vendia o diabo. Chegava, ficava lá, entendeu? Em 8 meses, não quero, né? Não quero aqui espiritualizar, mas em 8 meses, o 5º pio de pia, vocês não fazem ideia. Quando eu cheguei, quando eu assumi a pauta, eu só fazia troca, porque os diabos verdes tinham vencido tudo, entendeu? Aí, comecemos a vender, e dá-lhe diabo, entendeu? Naquela época, isso está fazendo, imagina, está fazendo tranquilamente aí quase 14 anos, o Yohanan está com 13 para 14 anos feito. Naquela época, eu tirava a média de 3.800, 4.000 por mês, há 14 anos atrás. Isso daria hoje aí tranquilamente uns 12 mil, vendendo diabo, sem contar uma piada, sem agradar ninguém. Quer, não quer, estou indo. Por quê? Porque a bênção estava em mim. Até do diabo, Jesus me abençoava. Não precisava fazer nada. Não precisava contar uma piada indecente. Não dá nada. A bênção está em você, meu irmão. O leite e o mel estão debaixo da tua língua. É uma historinha bem estranha, né? Mas eu sei que serviu para você. Não precisa fazer com chave. Não libera o lugar de governo que Deus te deu para o diabo usar na tua vida. Seja íntegro, seja obediente a Deus. A bênção procede à obediência. Deus vai te honrar, Ele não vai deixar você envergonhado. A bênção está em você. Então, informação é poder. Vigie o que você fala. Você é um homem de Deus. A própria Bíblia diz: como é que pode 2 águas sair da mesma fonte? Como pode uma água jorrar, a mesma fonte da água saloba, amarga e água doce? Impossível. Que o teu sim seja sim, e que o teu não seja não. Não pode haver uma dubiedade. Você pode perder na hora, mas lá na frente você vai ganhar muito. Coloque-se em pé. Quem sabe a gente continua o mês que vem? Amém? Pode ser? Vocês vão voltar para aprender com o Espírito Santo sobre deixar de ser fofoqueiro? Deixar de ser falador, né? Amém? O Gustavo está aqui, né? Está lá atrás, lá. Eu lembrei agora, enfim. Eu trabalhei no 113 HS do Moacir, sogro dele, no baú. E a gente puxava na época da Mercúrio. E depois na Ramos a gente levava matéria-prima para as fábricas de calçado na Bahia, Feira de Santana, e voltava com calçado de lá. E eu trabalhava com um patrão que na época era pobre. O cara que estava lutando para vencer na vida. E os pneus eram daquele jeito, você sabe como é que é, né? E aí tinha cara que, né, agregado lá, 4, 5 carretas, caminhão, tudo pneu novo. Mas eles viviam dizendo: esse demônio, esse rodoar, esse demônio. Eles iam e voltavam, estourava 3, 4 pneus novos, e eu com os pneus careca, e voltava. Aleluia. Glória a Deus. Guarda, Jesus, esses pneus. Né? Amém? Porque se tu chama demônio, quem que tu acha que vai vir? Se tu amaldiçoa, se tu diz não vai dar certo essa praga, esse inferno, essa coisa, tu acha que vai dar o quê? Tu tem poder, macho. Tem poder, cara. Deus te deu autoridade. O problema é que quem está por trás é o inimigo.
Então te aproxima de Deus, para que Deus possa induzir toda a autoridade que está sobre você, governar a autoridade que Ele te deu, encaminhar esse poder na sua vida, em nome de Jesus. Você aceita isso? Não é possível que Deus não falou com ninguém aqui além de mim, porque Deus falou comigo. A espada, ela é de 2 gumes, antes ela corta para aí, mas corta para cá. Então, além de mim, se Deus falou com você, vem aqui na frente, vamos orar junto. Você que diz assim: eu preciso mudar a minha palavra, eu sou muito negativo, eu falo coisas que não é para falar, eu sou meio raivoso, na hora que me dá uma raiva eu xingo até os cachorros. Vem para cá que Jesus vai te libertar, essa tua boquinha santa. Vai ser um homem calmo, graça do Espírito sobre nós. Amém? Pode vir, não tenha vergonha, tua mulher não está aqui te vendo, é só nós, não é feio, é bonito nós reconhecer que nós precisamos de Jesus. Amém, meus amigos? Glória a Deus. Tem mais aí que não vieram porque tem coragem de ser macho, mas Deus falou com muitos de vocês aí também. Levante a sua mão, você que está aí, você que está aqui também. Enquanto o Leandro ministra, nós vamos orar um pelos outros. Quero convidar os pastores para me ajudar a orar pelos meus irmãos. Nós abençoamos uns aos outros, nós oramos um pelos outros aqui. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos nós estamos tentando vencer nessa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pode ministrar, Leandro, vamos orar. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em sua presença, nem que seja a última vez. Sobre o teu filho, Pai. Sobre o teu filho, Pai, nós oramos. Que
assim nós liberamos, Senhor, assim nós cremos. Oramos coletivamente, Senhor, sobre a Tua palavra nesta noite. Nós oramos sobre todos agora e abençoamos a todos em nome de Jesus. Não deixa mais nós agirmos como estávamos agindo antes. Hoje nós aprendemos um pouco mais. Ajuda-nos a viver aquilo que nós ouvimos aqui. Ajuda-nos, Senhor, a colocar na prática os Teus ensinamentos. Senhor, nós erramos e assumimos os nossos erros. Agora, por favor, nos ajuda, não queremos errar mais, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. Dai-nos forças, porque nós mesmos não temos força. Nós mesmos não conseguimos. O apóstolo Paulo falou: aquilo que eu não quero, eu faço, e aquilo que eu queria fazer, eu não consigo. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a vencer, Senhor, toda a voz do inimigo na nossa mente. Cura os nossos lábios. Tira todo nome feio da nossa boca. Tira todo palavrão da nossa boca. Tira toda piada indecente, malediciente. Tira toda palavra de macriação da nossa boca, Senhor. Em nome de Jesus, torna-nos homens de boca saudável, de mente pura, de coração puro, Senhor. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Limpa o nosso coração, Senhor. Pedimos a Tua ajuda, Jesus. Que nós venhamos proteger os nossos olhos de olhar para coisas indecentes, para vertentes que contaminam a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, nos ajuda a fugir das ciladas do diabo. Que nós não venhamos mais colocar o pé nas arapucas do inimigo, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Oramos como homens aqui nesta noite. Pedimos a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Homens no centro da Tua vontade. Homens centralizados em Ti, Senhor. Homens perto de Ti, vendo o que Deus está fazendo, vendo como Deus está conduzindo a sua casa, como Deus está conduzindo o céu, como Deus conduz a sua família. Que assim nós possamos conduzir a nossa, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós clamamos, oramos e abençoamos, e aquilo que nós abençoamos não pode ser revogado. E eu libero aqui em nome de Jesus um exército de homens posicionados, homens que abençoam e que não amaldiçoam, homens que liberam ambientes de leite e ambiente de mel, e não ambiente de fel na sua volta, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Dá um abraço aí no teu amigo. Vamos cantar. Aleluia. Canta. Outra vez. Aleluia. Levante a sua mão. Olhe para mim aqui. Segura, Henrique. Você está feliz por essa palavra? Você vai voltar o mês que vem? Desafia os teus amigos para vir aqui do futebol. Tá bom? Traz a galera aqui, para que nós possamos aprender com Deus o que é ser macho de verdade. Eu quero que você levante a sua mão. Nós vamos fazer uma oração pelo menino do Nicolas, o Manoá, que foi diagnosticado está com pneumonia, está em casa, medicado. Nós vamos orar agora, vamos liberar a cura para ele, amém? Senhor Jesus, nós oramos pelo filho do nosso irmão Nicolas e da Leandra, o Manoá, aquele bebê tão lindo. Nós repreendemos agora, Senhor, esse mal, que o Senhor sabe na verdade,
O Senhor sabe aonde está essas friagens, essas infecções, na respiração, nos pulmões. Nós repreendemos tudo isso agora e liberamos ele curado em nome de Jesus. Que a saúde volte agora para o Manoá, em nome de Jesus. Nós liberamos essa criança saudável. Se você crê nisso, diz um amém. Seja curado, Manoá, em nome de Jesus, para a glória de Deus.